Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, que Jesus abençoe. Eu aqui lhe desejo toda a paz e todo bem. E olhe que paz e bem não é somente uma saudação franciscana, mas paz e bem é também uma espiritualidade. Quando São Francisco dizia paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, São Francisco estava querendo despertar em todos este desejo. 24 horas vivendo em paz e 24 horas somente fazendo o bem. Você que está me vendo e ouvindo, você compreendeu? Paz e bem é puro evangelho. É isso aí. Paz e bem, meu Brasil. Paz e bem. Mas olha aí o cenário de fundo deste mês. É o interior da igreja do convento de São Francisco em Salvador, Bahia, inaugurada em 1587 e destruída pelos holandeses. As obras de reconstrução duraram 30 anos, terminando em 1783. Mas aqui vamos nós continuando a falar sobre as curas de Jesus, que ainda hoje continua sendo o mesmo Jesus que cura no meio de nós. E você quer ver que revelação extraordinária? É a vocação de Jesus, que é permanente. Vamos abrir a nossa Bíblia, está no texto Atos dos Apóstolos 10, versículo 38. Observe como São Pedro descreveu a vocação de Jesus. É uma vocação para sempre, não é só ontem. Diz assim: vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como ele andou fazendo bem e curando todos os que estavam oprimidos pelo maligno. Atos dos Apóstolos 10, versículo 38. Não é interessante? Jesus passou fazendo bem e curando todos aqueles que estavam oprimidos pelo maligno. Quer dizer que a doença é uma opressão. Será que hoje Jesus não está mais passando e fazendo bem? Será que hoje Jesus não está mais querendo curar ninguém das suas opressões, das suas enfermidades? Ou não é verdade que Jesus esteve no meio de nós ontem, está no meio de nós hoje e estará no meio de nós para sempre? Irmãos, verdade teológica. Jesus ressuscitado está no meio de nós. Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia cheios de esperança em Jesus, no meio de nós, e ler uma passagem que testemunha que Jesus, Salvador, é o Senhor que cura. É Mateus 4, versículos 23 a 24. Observe. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e todas as enfermidades do povo. E traziam-lhe doentes, enfermos, possessos, lunáticos e paralíticos, e Jesus curava a todos. Mateus 4, 23 a 24. Você observou? O Jesus de ontem, que é o Jesus de hoje, percorria todos os povoados, anunciando o reino e curando todas as doenças, e os doentinhos e enfermos que o povo lhes apresentava, Jesus curava a todos. É isso, meus irmãos. E o mesmo Jesus de ontem, que percorria todos os povoados curando as doenças, é o mesmo Jesus de hoje que está vivo no meio de nós, atuando através dos sacramentos da igreja, de modo especial através da Eucaristia, e também atuando vivo através do dom que ele confiou aos seus escolhidos. Isso é uma verdade salvífica, é uma verdade teológica. Eu não posso negar nem desacreditar. Esta verdade está escrita aqui na palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia nos confirma. É Hebreus. Está aqui. Hebreus 13, versículo 8. Observe esta palavra.
Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Você compreendeu? Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Mas que luminoso aqui esta palavra. É impossível nós não compreendermos, meus irmãos. Vamos ver o testemunho que São Pedro nos deu quando orou, suplicando a Jesus que irradiasse as forças da saúde através das suas mãos sobre aquele enfermo na porta do templo de Jerusalém. Você está lembrado? Você está lembrado? Vamos ler aqui na Bíblia, Atos 3, versículos 2 a 8. A palavra nos vai mostrar aqui que Pedro acreditava que Jesus estava vivo no dom que Jesus confiara a ele. E em nome de Jesus, Pedro amou aquele doentinho, é óbvio. O padre precisa amar os seus doentinhos. E Pedro sabia que só Jesus poderia fazer aquela cura. Então Pedro disse, mas vamos ler aqui na nossa Bíblia. Vamos ler aqui na nossa Bíblia, Atos 3, 2 a 16. Quando aquele doentinho viu que Pedro e João vinham entrando no templo, implorou deles uma esmola. Então Pedro e João olharam para aquele homem doente e lhe disseram: olha para nós. E o doente olhou para eles com atenção. Então Pedro lhe disse: olhe, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. E de um salto, aquele homem que era coxo, pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. E todas as pessoas que estavam no templo e conheciam aquele homem coxo, que mendigava à porta do templo todos os dias, encheram-se de espanto com o que tinha acontecido. Você viu o efeito de um milagre? Encheram-se de espanto os pagãos. Nós observamos que uma cura divina acorda no povo uma fé profunda. Você observa? Deus sabe o que faz. Mas aqui continua dizendo assim: então afluiu uma grande multidão à vista de Pedro. À vista disso, quando a multidão avançou, Pedro disse: homens de Israel, por que olhais para mim? Porventura foi a minha piedade ou a minha virtude que moveu a graça da saúde que fez este homem andar? Pois fique sabendo que se este milagre aconteceu, foi por causa da minha fé no nome de Jesus. E foi o poder do nome de Jesus que operou este milagre que estáis presenciando. Foi a fé em Jesus que fez acontecer a cura perfeita deste enfermo. Puxa vida, hein? Atos 3, 12 a 16. Falta fé, irmãos. Foi a minha fé, São Pedro. Você observou? A fé profunda que o apóstolo Pedro tinha no dom de curar os doentes. Pedro vivia se recordando da delegação da ordem que Jesus lhe dera, que dera aos 12. Parece-me que está no capítulo 10 de São Mateus, lembra, por anos atrás? Você está lembrado? Eu me recordo, Jesus disse assim: por onde andardes, anunciai o reino e curai os enfermos. Curai os enfermos. E naquele texto de cura do homem coxo, que ainda há pouco nós lemos juntos, Pedro testemunhou a fé que ele depositava nesta delegação, neste transmitir poder que Jesus confiou. Você observou a palavra de Pedro? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Você observa? Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, Pedro orou ao Senhor na fé que ele tinha na ordenação, na delegação que Jesus lhe havia conferido, a ordenação. Mas vamos ver esta ordenação na Bíblia? Vamos ver na Bíblia. É Mateus 10, já falei aqui, mas vou repetir. Mateus 10, versículos de 1 a 8. Diz assim: Jesus,
reuniu os 12 e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e o poder de curar todos os males e todas as enfermidades. Não é interessante? Será, irmãos, que esse dom que Jesus conferiu aos 12 não existe mais na igreja? Eu pergunto de novo, será que este dom que Jesus deu aos 12 não existe mais na igreja? Será que não? Canta Coração é um CD muito útil para grupos, encontros, movimentos, comunidades, presentear amigos ou simplesmente para ouvir e orar, porque traz a faixa da bênção especial de Frei Jorge da Paz. Conheça também o CD O Terço com a Rainha. Você pode ajudar o próximo a orar ofertando o que há de melhor para evangelizar. CD O Terço com a Rainha, com a participação especial de Frei Jorge da Paz. Faça uma experiência, ore o terço todos os dias e sinta os resultados da luz do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser. Para obter os CDs Canta Coração e o Terço com a Rainha, basta uma doação extra para receber o seu pedido aí na sua casa, já com o frete pago. Obtenha mais informações ligando para a nossa associação Maria Rainha da Paz em horário comercial e faça já sua reserva. O nosso telefone é 11 5524 6615, 5524 6615. É importante lembrar que todos os direitos serão revertidos para as obras sociais de Frei Jorge da Paz. Misericórdia nossa. Irmãos, olha aqui Mateus 10, versículo 1, não é? Jesus conferiu aos 12 o poder de curar, está bem escrito aqui, Jesus conferiu aos 12 o poder de curar todos os males e todas as enfermidades. Mateus 10, versículo 1. Agora eu pergunto, se todo padre católico ordenado pela igreja é um continuador do ministério dos 12, não é verdade que todo padre ordenado também nele está presente este dom do ministério de cura de todos os males e cura de todas as enfermidades, como nós vimos São Pedro? E você sabe por que eu digo isso? Digo isso porque esta afirmação é doutrina da fé. Todo padre católico ordenado é um continuador do ministério que foi atribuído aos 12 apóstolos, não consagra, não perdoa os pecados. Pois é. E Jesus reuniu os 12, olha aqui, Jesus reuniu os 12 e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda enfermidade. Conferiu-lhes o poder. E um pouquinho mais adiante aqui, capítulo 10, versículos 7 a 8, diz assim: por onde andardes, olha a delegação de Jesus, por onde andardes, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O que recebeste de graça, dai de graça. Mateus 10, versículos 7 a 8. Irmãos, não dá para distorcer o texto. É claríssima esta ordem de Jesus. Por onde andardes, curai os doentes. Você que está me vendo e ouvindo, está claro ou não está? Curai os doentes por onde andardes. Confira Mateus 10, versículo 7. Aqui eu compreendo a certeza de São Pedro ao impor as mãos sobre o homem coxo,
à porta do templo. Pedro, cheio de fé, estava apenas obedecendo a determinação, a ordem de Jesus. É fabuloso a fé de São Pedro. Era o dom de Jesus presente ali, vivo e ressuscitado, agindo através do ministério sacerdotal do apóstolo Pedro. Eu pergunto, irmãos, não é emocionante a gente ouvir aquele testemunho dessa certeza do apóstolo antes da sua oração de cura? Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Com muita fé, era o apóstolo Pedro repassando àquele doentinho aquela força que Jesus lhe confiara. Mas vamos mais uma vez recordar aquele momento bíblico. Vamos ver na Bíblia. É Atos 3, 2 a 16. Pedro disse ao homem coxo: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E de um salto, aquele homem que era coxo pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. E toda a multidão que estava no templo se encheu de espanto com o que tinha acontecido, porque todos conheciam aquele homem coxo. E que maravilhoso! Confira na sua Bíblia, anota essa passagem, é Atos 3, 12 a 16. Atos 3, 12 a 16. Irmãos, toda a multidão se edificou com aquele milagre. Eles conheciam o homem coxo. Deus sabe o que faz. Assim, aquele estrondoso acontecimento começou a despertar do povo um profundo respeito à autoridade de Pedro como padre. Era o milagre favorecendo a eficácia do sacerdócio de Pedro na evangelização. Aquela cura extraordinária estava abrindo as portas para que os discípulos melhor pudessem anunciar a palavra do Senhor. Essa é a esperança que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver na nossa Bíblia. Em Marcos 16, versículo 20. Observe, diz assim: o Senhor Jesus, veja como é necessário o milagre, aqui está escrito isso. O Senhor Jesus cooperava com aqueles que anunciavam o Evangelho e assim confirmava a palavra anunciada com os milagres que a acompanhavam. Quer dizer, o milagre favorecia a evangelização. É Marcos 16, versículo 20. Você compreendeu? Os milagres diante do povo eram um sinal de edificação e percebe-se que Deus achava os milagres um acontecimento necessário para acordar a credibilidade do povo na palavra dos profetas do Evangelho. E eu descubro que essa era uma grande verdade quando eu leio aqui em Marcos que Jesus cooperava com os anunciadores da palavra. Esta palavrinha é chave. Jesus cooperava com os seus anunciadores da palavra, fazendo através deles acontecer milagres extraordinários. Quer dizer, aqui está claro, os milagres favoreciam a comunicação do Evangelho. Você percebeu? Você que está me vendo, você percebeu? Está notável, notável. Como Jesus é bom. Sabe, meus irmãos, estudando este texto de Marcos 16, 20 e aqueles outros versículos dos Atos, esse texto dos milagres e curas que Jesus operava através dos 12, isso está mudando o meu ceticismo. Isso me faz entender que, como padre, eu preciso estudar melhor as instruções de Jesus no atendimento aos enfermos. Digo isto porque quando eu oro pelos enfermos, eu tenho de tomar consciência, de que, como padre, eu estou agindo na pessoa de Cristo. É o que diz a terminologia teológica, que explica o sacramento da ordem. Está no catecismo, no Novo Catecismo, né? O padre age e atua em persona Christi, quer dizer, o padre age na pessoa de Cristo. O padre age na pessoa de Cristo. Eu creio que é fácil para a gente entender isso. Assim, quando o padre abençoa, é Jesus que abençoa através do padre. Como o padre, quando consagra a hóstia, é Jesus que consagra.
Quando impõe as mãos, é Jesus quem impõe as mãos através do Padre. Da mesma forma, quando absolve os pecados, é Jesus quem absolve os pecados através do Padre. E como eu disse, da mesma forma, quando celebra, é Jesus quem celebra através do Padre. Essa verdade me entusiasma. É Jesus quem celebra a Eucaristia através de mim. O Padre age e atua in persona Christi. Então daqui nasce em mim uma indagação muito forte, porque nos Evangelhos está escrito assim. Mas vamos ver na Bíblia. Vamos ver na nossa Bíblia. Lucas 6,14. Observe, diz assim, olhe, Lucas 6,14. De Jesus saía uma força que curava todos. Lucas 6,14. Não é interessante? De Jesus saía uma força que curava todos. Agora eu pergunto, não é verdade que o Padre age in persona Christi? E também não é verdade que Jesus atua através do Padre? E aqui está escrito, de Jesus saía uma força que curava todos. Lucas 6. Não é interessante? Então será que Jesus, através da imposição das mãos do Padre, não faz sair aquela força que move a cura dos enfermos? Será que não é isso que Jesus quer dizer quando afirma: imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados? É por isso que Lucas 6,19 merece toda a nossa atenção. Leia esse texto. Lucas 6,19 diz assim: de Jesus sai uma força que cura. É por isso que eu vivo me perguntando, quando um padre ordenado impõe as mãos sobre o enfermo, será que de suas mãos não sai a força de Jesus que cura, o Jesus que está nele? Eu vivo me perguntando, quando eu imponho as mãos, será que de mim não sai a força de Jesus que cura? Como Padre, Jesus está em mim. In persona Christi, diz o Novo Catecismo, na pessoa de Cristo.